Oi, gente, como vocês estão? Tô passando hoje aqui para compartilhar com vocês uma reflexão, né? Eu acabei de chegar do aniversário do filhinho da minha prima e detalhe, né? Eu não tô com tripé, não tô com nada aqui. Então, gente, vão se acostumando, vocês que me seguem aqui, que consomem, né, o conteúdo que eu posto aqui no YouTube, vão se acostumando porque eu sou expert em gravar aqui de uma forma mais natural possível, porque eu acredito que é isso, sabe? Que cria conexão, não é aquela coisa robótica. Ai, Michelle, mas tá falando que não tem que ter excelência? Não é isso que eu tô falando, tá? Eu sei que a gente tem que ter, mas uma coisa que eu tô falando, eu quero deixar bem claro aqui, é que você não pode deixar que coisas externas te impeçam, sabe? De fazer o que você tem que fazer, de falar o que você tem que falar, sabe? E se for a última vez, sabe, que você está gravando ou alguém tá vendo, né, tá fazendo uma pesquisa na internet e ver seu vídeo, enfim, sabe? Então eu tô falando pra você não deixar que nada atrapalhe, sabe? Ó, uma tremedeira aqui, ó. Isso não vai atrapalhar nada, porque o importante é o conteúdo, é a mensagem que você quer passar. Entende? Então, eu tava aqui, né? Tô aqui no meu quarto. Cheguei agora há pouco do aniversário e vim aqui gravar pra vocês, porque uma coisa que Deus, né, falou comigo, eu estou meditando ainda o que Deus tem falado, é sobre o nosso tempo, sabe? O nosso tempo, e hoje indo pro aniversário, vendo as fotos, né? Passando a retrospectiva, tal, conversando com o meu tio, com as minhas primas, sabe? Tantas coisas que aconteceram que parece que foi ontem, mas, igual a gente tava falando, né, do milagre que Deus fez na vida do meu tio, Deus literalmente fez um milagre, sabe? Ressuscitou o meu tio. Ele foi enganado pelos médicos, sabe? Tipo, os médicos não tinham mais nada pra fazer e ele tinha dado basicamente, né, por morto. E tá lá. 2 anos se passaram e ele tá aqui, vivo. E a gente tava falando, nossa, mas já 2 anos daquele episódio, né? E Deus fez, sabe? Deus fez. E aí a gente tava falando, né, como o tempo passa, como o tempo passa. E Deus começou a trazer a minha memória, falando assim, como, né, você tem gastado o seu tempo. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, que a gente saiba, né, gastar o nosso tempo de uma forma sábia. E essa é a reflexão que eu trago aqui pra você, sabe? Como você tem gastado, sabe, o seu tempo? Você tem jogado o seu tempo ao vento ou você tem gastado ele, sabe? Tem investido o seu tempo de uma forma que você vai colher frutos lá na frente? Porque o tempo vai passar, de qualquer forma. Você fazendo o que tem que ser feito ou você não fazendo nada, sabe? Então, é, é uma das coisas, se eu puder te dar o conselho hoje, invista o seu tempo, gaste a sua vida fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, gaste a sua vida na presença de Deus. Ah, Michelle, mas de novo, você falando que a gente tem que estar no centro da presença, né, no centro da vontade de Deus, na presença de Deus. É isso de novo. Sabe por quê eu falo isso muito? Porque eu sei que isso vai mudar a sua vida, como mudou a minha, porque eu sou prova viva. Então, a partir do momento que a gente vive no centro da vontade de Deus, gasta o nosso tempo na presença dele, porque não é um gasto, sabe? E sim é um investimento, porque nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Então você tem você tá a gente tem um corpo, né? Aqui na Terra, é, nessa dimensão aqui, você tem um corpo, mas você é mais espiritual, você é um ser espiritual. Então, e ser espiritual, você tem uma outra dimensão, que depois que você morrer, você vai para essa dimensão que onde não existe, sabe?
Não existe limites de, né, tempo. É eterno, é uma dimensão eterna, onde vai refletir muito. Tudo que você faz hoje na sua vida vai refletir para onde você vai depois, né, de morrer, de fato, onde você vai para outra dimensão quando você morrer, se você vai para o inferno ou se você vai para o céu com Deus. Então, passar a sua vida eterna, porque o espírito ele é eterno, onde você vai passar a sua vida eterna. Entende? Isso diz muito. A resposta para isso diz, você vai conseguir a resposta para essa pergunta à medida do que você estiver fazendo com o seu tempo aqui nessa dimensão, aqui na Terra, sabe? Então você tá investindo, tá gastando o seu tempo como? Na presença de Deus, sabe? Uma das coisas que eu mais amo e que eu vejo muito resultado e que dá frutos é passar o meu tempo, sabe, na presença de Deus em oração e em adoração. É uma das coisas que eu vejo que dá muito, 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 muito resultado. É através do louvor, sabe? Adoração a Deus, que a minha vida foi transformada. Onde eu fui convertida, de fato, sabe? Foi gastando o meu tempo, porque não é gasto, né? É um investimento. Foi investindo meu tempo em adoração, em oração a Deus, que eu pude ver a minha conversão, a conversão dos meus, da minha família, sabe? Eu pude ver Deus frutificando os meus caminhos, sabe? Muita coisa, muita coisa. Por isso que eu falo, invista o seu tempo no lugar certo, que é na presença de Deus, é estar com Deus, é fazer o que Ele quer que você faça, sabe? É ser o que Deus te fez para ser. Então é isso, se eu puder hoje deixar essa mensagem aqui, de uma forma como se você tivesse, de fato, aqui, sabe? Conectada comigo, de uma forma íntima, como se você fosse meu amigo, a minha amiga, aqui, como eu sempre gosto de conversar, né, com as minhas amigas, com a minha família, porque eu sou uma pessoa, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então eu amo conversar sobre as coisas de Deus, principalmente. É o que eu mais amo conversar, porque eu sei, mesmo que existe, né, a ciência, existem muitas coisas, ferramentas, tudo que nos ajuda, né, ajuda a nossa vida, mas eu sei o que transforma de fato, sabe, é Deus. É o nosso espírito, é o nosso lado espiritual. Porque se o seu espírito ele tá pronto, ele está bem, ele levanta todo o seu corpo, sabe? Então, o fundamental, você pode concluir desse vídeo aqui que o fundamental é o quê? É o seu espírito. Uhum. Entendeu? Então é isso, é só uma reflexão aqui pra você. Invista o seu tempo no lugar certo, porque eu sei que você vai colher grandes frutos, sabe? E não gaste seu tempo à toa, sabe? Sem fazer nada, ou nos lugares errados, fazendo a coisa errada. Não, não, não vale, porque o tempo passa tão depressa, tão depressa. Quando você vai ver, você olha pra trás, você vai falar assim: nossa, se eu tivesse feito aquilo, isso, hoje eu estaria, nossa, colhendo, né, bons frutos. Mas se você não está colhendo os frutos que você gostaria, é porque você gastou seu tempo em vão, em coisas que não deveria. Entendeu? Então faça diferente hoje. Tome um posicionamento, se posicione, mude a rota, sabe? E vá em direção àquilo que Deus tem para sua vida. Porque a pior coisa é a gente gastar o nosso tempo fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. É dar certo no lugar errado. Ai, isso é a pior coisa que pode acontecer pra gente, sabe? Isso acontece muito em muitas pessoas que lá no final, assim, são aquelas pessoas, sabe, que olha pra trás e fala, conquistei tudo, mas não conquistei nada. O principal.
sabe? Aí tem o quê? Elas caem o quê? Em depressão, ansiedade, muitas acabam se suicidando. É isso, entendeu? Então, esse vídeo, a minha oração pra você é que você dê certo no lugar certo, sabe? Porque seja onde for, eu sei que você vai frutificar. Seja onde for, se for o lugar certo pra você, eu sei que você vai frutificar e dar bons frutos e não maus. Amém? Então é isso, para esse vídeo já 10 minutos. Não se estender, a, a minha oração para você, o meu conselho, essa reflexão que vai te ajudar muito, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.